Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aí de correção de exercícios, né? Já estamos chegando aí no módulo 13, né? Primeiro módulo aí do livro 3. Então a gente vai fazer os números 1, 2 e 3, tá lá na descrição do vídeo, né? Da página 342. Todos estão na página 342, tá? Então da seção praticando aprendizado. Então esse número 1 é uma questão da PUC, né, do Paraná, e aí ela diz assim: em agosto de 2013, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou a projeção de que a população brasileira continuará crescendo até 2042, quando deverá chegar a 228 milhões de habitantes, de pessoas. A partir do ano seguinte, ela diminuirá gradualmente e estará em torno de 218 milhões em 2060. Então, quando vocês tiverem aí quase 60 anos, a população vai começar a reduzir, tá legal? E aí diz assim: a redução do ritmo de crescimento nas próximas 3 décadas e a diminuição da quantidade de brasileiros a partir de 2043 são reflexos, principalmente, letra A, da queda da taxa de fecundidade da mulher brasileira, ou seja, o número de filhos em média por mulher, do aumento da expectativa de vida, da atual implantação de políticas de controle populacional, e por aí vai. Vamos uma por uma, que é mais rápido, né, e mais fácil. Então a letra A já é o gabarito da queda da taxa de fecundidade da mulher brasileira. O que é essa taxa de fecundidade? A quantidade de filhos por mulher. Quando essa quantidade de filhos por mulher diminui para baixo de 2, né, 1,9, 1,8, 1,7, que é mais ou menos o que está aí a média brasileira, em 1,7, 1,8, a população não repõe, não há reposição populacional, não se repõe, né? A quantidade de pessoas que nasce acaba sendo menor do que a quantidade de pessoas que morrem na média aí ao longo do tempo. Isso faz com que a população vá diminuindo de tamanho passado alguns anos nesse ritmo, tá? Então a letra A é o gabarito. Letra B, o aumento da expectativa de vida. Um país que aumenta a expectativa de vida, né, o Brasil tem aumentado de qualquer forma, mas o aumento da expectativa de vida, ele gera, na verdade, um aumento de população, né? É como se tivesse muita gente, um monte de gente chegando e aquelas que antes saíam não estão saindo mais, né? Vamos imaginar uma sala de aula. Então, tá entrando aí 5, 10, 15 alunos e não estão saindo 5, 10, 15 alunos. Aqueles alunos continuam ali dentro, né? Então, essa sala vai começar a encher. Então, a expectativa de vida, ela faria a população aumentar, né? Por que ela não aumenta, então? Por que ela não continua aumentando, né? Por que essas projeções dizem que vai diminuir? Porque, por outro lado, as pessoas que estão entrando nessa sala são cada vez em menor número, né? Cada vez entra menos gente nessa sala, tá? Então, apesar das pessoas não estarem saindo, também não está entrando quase ninguém. Então, no longo prazo, isso vai zerando e acabando por diminuir a população ali dentro. Letra C, da atual implantação de políticas de controle populacional. Não tem políticas de controle populacional no Brasil, né? Pode ter alguma política aí de educação, né? Inclusive de educação voltado para a saúde, educação sexual e tal, mas não tem implantação de política de controle populacional, tá? Alguma política dizendo que não pode ter filho, que a partir de tantos filhos a pessoa vai ser penalizada com isso ou com aquilo, né? Que os filhos, se você tiver mais de tantos filhos, esses filhos não vão ter direito a todos os serviços. Não, no Brasil não existe isso. Qualquer pessoa, você pode ter 10 filhos, pode ter 20 filhos, ou pode ter um filho só. Todo mundo tem direito aos serviços, todo mundo é cidadão brasileiro do mesmo jeito, não tem nenhum tipo de ônus, né, de prejuízo para essas pessoas. Letra D de dado, da evasão de brasileiros em direção aos países desenvolvidos desde a crise econômica iniciada a partir de 2004. Primeiro, a crise econômica foi em 2008, né?
a última grande crise. E segundo, que não houve uma ida de brasileiros tão grande assim para países desenvolvidos. Inclusive, a projeção do IBGE, é uma loucura dizer isso, porque a projeção do IBGE é para 2060. Então é uma projeção para daqui a 50 anos, daqui a 40 anos, né? Tá prevendo aí de 2060 em diante, né? Vai começar a diminuir. Então 2042 vai começar a diminuir, chegando a uma diminuição razoável em 2060. Enfim, 2004, né, não tem influência direta, né, por 50 anos, por 60 anos tem influência, já é demais, né? E letra E, da mudança do perfil da população brasileira de uma nação jovem para um país de idosos. Na verdade, essa mudança do perfil da população brasileira de uma nação jovem para um país de idosos, ela é real, ela vai acontecer, mas ela não é um reflexo. Ela não é um reflexo do que está acontecendo. Ela é mais um fator dentre esses textos, né? Então ele fala que o brasileiro está tendo menos filhos, né? E por isso a população vai tender a diminuir. E também uma outra consequência disso é a mudança do perfil da população brasileira. Mas isso não seria uma causa, né? É a causa para essa diminuição. A causa é a queda da taxa de fecundidade da mulher brasileira, tá? Então vamos lá. Número 2. Vamos ver se vai aqui direito. Foi demais. Né? O número 2 diz assim: observe o gráfico abaixo. Brasil, distribuição da população por sexo segundo os grupos de idade. Aí está mostrando aí homens na esquerda, mulheres na direita, né? Está mostrando que há uma redução da taxa de fecundidade, uma redução da taxa de natalidade, que é a base da pirâmide, né? O que está mais próximo ali, tendo, se as pessoas estão tendo muito filho ou não. Então, a distribuição da população mostrada pelo gráfico, é afirmar que, vamos lá para cima, está meio lento aqui, mas já vai andar. Vamos lá para cima para a gente ver quais são as perguntas. Então, gente, as perguntas vão dizer o seguinte. Eu vou ler aqui que meu computador tem um errozinho ali no alto da tela. Diz assim: a base estreita é o resultado da baixa fecundidade atual no Brasil, ao mesmo tempo em que se percebe a expectativa de vida maior das mulheres, né? Aqui no gráfico fica bem claro a expectativa maior das mulheres. Esse é o gabarito, tá? Já para adiantar, né? Para não adianta ficar enrolando de novo, é a letra A, né? Estraga a surpresa. Então, aqui há mais mulheres, tá vendo? Nas idades mais avançadas, há mais mulheres do que homens. Dá pra ver a olho nu isso aqui, não precisa nem estar medindo com a régua, tá bom? Então a barrinha aqui amarela é bem maior do que a verde, né? Pelo menos as 2 ou 3 últimas são assim. Eu acho que isso continua para baixo também, tá? Então a letra A é o gabarito. Na letra B diz assim: a base estreita é o resultado da alta taxa de natalidade. Não, se tivesse muita criança nascendo, alta taxa de natalidade, a base seria larga, né? Ao mesmo tempo em que se percebe a baixa expectativa de vida da população, também não, né? A gente tem população ali, né, considerável em 80 a 84 anos, a barrinha está bem considerável. 75 a 79 está razoável também, né? Não é uma população como a do Japão, como a de países europeus, mas
não é tão desprezível assim. Letra C, a base estreita é o resultado da alta taxa de mortalidade e, ao mesmo tempo, em que se percebe a igualdade entre os sexos. Igualdade entre os sexos não tem, a gente já viu, né? E a base estreita não tem nada a ver com taxa de mortalidade, tá? Taxa de mortalidade tem a ver com o topo da pirâmide, né? A base tem a ver com taxa de natalidade. Letra D, de dado a base estreita é o resultado da alta taxa de mortalidade, de novo, só que dessa vez infantil, então poderia até confundir. Vamos lá, base estreita é o resultado da alta taxa de mortalidade infantil. Por exemplo, tá muita mulher ficando grávida, né? Mas muita criança morrendo ainda na infância, na primeira infância. Então, isso diminuiria. Então, essa questão, essa letra D é um pouco mais difícil, tá? Porque se você não soubesse que a taxa de mortalidade infantil no Brasil ela é baixa, né? Isso foi uma conquista aí dos últimos 20 anos, uma diminuição muito grande na taxa de mortalidade infantil, então a gente não saberia responder essa. Ao mesmo tempo em que se percebe a maior quantidade de população masculina, né? Aí daria para ver, né? Porque a gente está falando aí a base estreita, a gente está falando da base, não tem mais homem do que mulher, né? Talvez na primeira faixa ali tem uma leve vantagem, né? Uma leve vantagem para os homens, na segunda também um pouquinho, então enganaria, poderia enganar sim. Então o que faz com que a D esteja errada é que a taxa de mortalidade infantil no Brasil não é alta, né? Principalmente levando em conta o ano de 2010. Letra E, as causas da base estreita da pirâmide com os dados disponíveis atualmente no país não podem ser determinadas, podem sim, né? É a baixa fecundidade por mulher, e a gente vai ver isso na próxima questão de novo, né? Claro que isso pode ser determinado justamente através desse conceito, né, de taxa de fecundidade e também da taxa de natalidade. Então essa questão 2 era da URGS do Rio Grande do Sul, e a próxima também. Vamos lá. A próxima diz assim, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom, para ver se vocês enxergam melhor. Diminuiu da outra, para a gente poder ver a pirâmide na mesma tela que as perguntas, né, que as opções. Mas essa aqui já não precisa, tá tudo junto. Número 3, observe o gráfico abaixo sobre a fecundidade no Brasil. Taxa de fecundidade no ano de 2000 era 2,4, né? E aí desceu, em 12 anos, desceu para 1,8, não é isso? Isso, 1,8. Então, 1,8 filhos por mulher, tá bom? Esse porcento aqui está meio deslocado aqui, porque isso aqui não é porcento, isso aqui